Uma viagem maravilhosa ao Peru. Acho que essa colcha aqui já deixa a dica, né? De como foi colorida, alegre, divertida e encantadora essa viagem. Nós só tínhamos 2 semanas para viajar e essa viagem ela aconteceu de uma maneira bem inusitada. Na verdade, eu e Marta a gente já tinha tentado ir para o Peru em 2016, só que houve um cancelamento de férias e a viagem não foi possível. Mas em 2019 eu conheci o Janine e ele me comentou que ele estava organizando uma viagem para o Machu Picchu, para Cusco, com um grupo de amigos e convidou alguns colegas, né, alguns membros do grupo de consultores e coaches que eu fazia parte, era um grupo de estudo, e eu fiquei animada, conversei com a Marta e ela conseguiu programar as férias dela para 2019, em setembro está disponível para essa viagem no mesmo período, né? E o Janine, ele está escrevendo um livro, não sei se já está pronto, mas esse livro sobre o Machu Picchu, e ele ia retornar para lá, então ele já conhece bem a região e ele inclusive sugeriu uma agência de turismo para organizar todos os passeios, tanto do grupo como também, se eu precisasse, para alguma outra extensão. Eu e Marta, a gente tinha muita clareza de que a gente queria fazer uma visita ao Pacífico. Então a gente chegou uma semana antes, né? Fomos até Lima, ficamos em Lima, até encontramos o Janine e a Patrícia, e depois de conhecermos essa capital bem diferente, bem moderna e muito animada e de uma topografia tão diferente, a gente foi para Paracas, que é o sul, onde a gente ia visitar o Pacífico, né? E a gente gosta muito de fazer observação de aves e contratamos um guia especializado em aves daquela região, o Edgardo, e pegamos o ônibus que estava reservado pela Dina, da agência, um ônibus de 2 andares, a gente pegou as primeiras fileiras, então a gente tinha aquele janelão todo, lindo, e a gente ficou encantada porque a gente estava atravessando um deserto, né? E uma coisa que a gente não tinha conhecimento, na verdade, era sobre os terremotos que são muito frequentes no Peru. A gente não sabia, na verdade aqui no Brasil, eu acho que não chegam tantas notícias sobre isso, né? E a gente, ao longo da paisagem, né, da viagem, a gente observava que tinham muitos entulhos. Isso chamou muito a nossa atenção. Então, quando a gente desembarcou, tinha um motorista com o nosso nome na mão e a gente conversou um pouquinho com ele, enquanto nos levava para o hotel, a gente perguntou o que era aquilo. E aí que ele explicou que houve um grande terremoto e aquele material todo não foi coletado. E, na verdade, como os terremotos são frequentes no Peru, então é comum ter aqueles entulhos, né? Restos de demolição, digamos assim, né? E a gente logo que chegou, deixamos as coisas
na pousada e fomos conhecer o centrinho de Paracas e fomos para a região do Pier e logo avistamos um grupo de pelicanos. A gente nunca tinha visto pelicano, porque é uma ave que não é muito comum no Brasil, né? Então a gente já ficou encantado de cara e a gente sabia que a gente provavelmente ia encontrar aves e uma vegetação muito diferente, né? E a gente tinha uma visita ao deserto junto com esse guia que a gente contratou, além do passeio de barco, onde a gente pôde ver várias espécies marinhas exóticas para a gente. Foi tudo muito diferente. Inclusive a gente viu as linhas de Nazca, né, que são aquelas linhas, os desenhos feitos nas dunas e gigantes e que estão lá há muitos anos e ninguém explica como que esses desenhos foram feitos, né? Então elas são vistas de satélite, né? E estão lá no passeio de barco, deu para ver o candelabro, por exemplo. Então é um mistério que paira ali naquela região, né? No dia seguinte a gente foi para o deserto, a gente primeiro foi conhecer uma outra região, com uma vegetação diferente, com uma vegetação, porque no deserto não tinha nada, era no meio do nada. E esse deserto de Paracas, ele era a continuação, depois da Cordilheira dos Andes, quando virava, ele se tornava um deserto peruano, né? E então ele era a continuação do deserto do Atacama, que encontrava com o Pacífico. Então a paisagem era majestosa, era lindo demais. E fora as aves que a gente conseguiu avistar em algumas lagoas naturais que se formavam por conta das chuvas e também próximo do mar, né? Então assim, valeu muito a pena a gente ter muito claro que a gente queria fazer a atividade que é o nosso hobby, observação de aves, no Peru, um lugar que é um dos países que tem o maior número de aves no mundo, né? Então assim, foi uma ótima escolha. E eu molhei os pés na hora do almoço nas águas do Pacífico, não me banhei no Pacífico, mas aquela cor esmeralda me encantou, verdadeiramente. Bom, terminada a nossa viagem em Paracas, a gente retornou para Lima e no dia seguinte a gente foi para Cusco. Cusco fica a quase 4.000 metros de altitude e era um lugar onde a gente ia encontrar com um grupo de amigos do Janine e que nós iríamos fazer algumas atividades juntas. A gente mesmo tendo algumas atividades em comum com o grupo, a gente tinha uma outra excursão para observação de aves, que era para avistar o côndor, que é a maior ave das Américas, e era um passeio de dia inteiro, então a gente avistou também alguns outros lugares. Nesse passeio, a gente não sabia, mas era um dia muito quente e a Marta ela sofreu muito com a altitude, né? Então assim, ela enjoava e mesmo a gente tendo chegado com vários dias de antecedência, já pensando na trilha Inca, que era a nossa aventura extrema, ela estava sofrendo muito com a altitude, com o enjoo, e nesse dia da trilha do Condor ia ser o dia anterior ao início da trilha Inca.
né? E ela já estava mais aclimatada, mas havia muita caminhada. E ela se deu conta que essa trilha Inca ela ia ser feita só por mim. Ela decidiu então se juntar ao grupo do Janine e dar continuidade na programação. E eu pude, então no dia seguinte, ir para a trilha Inca, que era uma trilha muito desafiadora, porque ela tem uma extensão de 42 quilômetros no Vale Sagrado, na Cordilheira dos Andes. Então, que era uma região muito montanhosa, onde os caminhos de pedra eles foram feitos de modo que facilitasse o acesso dos incas, da civilização inca que morava ali naquela região e de um império, só que tudo foi construído de um modo estratégico para defesa contra os espanhóis, né, e contra possíveis invasores, né? Então, era uma trilha que demandava fisicamente muito mais do que o Caminho de Santiago, que era uma extensão longa, mas que tinham variações, mas não eram muito extremas. Então, vale ressaltar que para a trilha Inca eu fiz toda uma preparação física de 9 meses com personal, com pilates, de modo que eu pudesse ter uma qualidade e conseguir concluir a trilha com sucesso, né? Eu fiz a trilha acompanhada de 2 belgas e 2 guias, né, os 2 peruanos. Então a gente formou um pequeno grupo e para nós 4 nós tínhamos 6 carregadores de mochila, né, porque assim a gente andava na trilha com a nossa mochilinha de ataque para o que a gente ia precisar no dia, ou seja, uma mochila o mais leve possível. Agora a bagagem mesmo, as tendas de camping, a tenda para cozinha, todo o equipamento para cozinhar era tudo carregado pela equipe dos carregadores. Então éramos 4 pessoas e eram 8 carregadores. Então, o biotipo do peruano é bem diferente do brasileiro. Então eles são mais baixos, são morenos, com os olhos rasgados, bem índios, né? Assim, nem todos, né? Mas os que nos acompanharam eram muito assim como eu descrevi, né? Então essa trilha Inca ela foi feita em 4 dias e 3 noites, ou seja, eram noites em que nós íamos dormir em tenda de camping, barracas de camping, e assim a gente começou, né? No primeiro dia acordei cedinho, às 5 da manhã, me pegaram no hotel e então eu atravessei a ponte do rio Uribamba para então finalmente começar a trilha Inca, né? Até então, até a ponte, a gente estava com uma van, né?